Prontinho. Deixa eu voltar o slide. Ok. Irmãos, então hoje nós iniciamos esse conteúdo que é tão bom, né? Tão bem feitinho. Lições de sabedoria, estudos em Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Então nós iremos aí até o final do ano, né? Estudando esses livros. Nós fomos muito edificados no estudo dos Salmos, no estudo sobre o livro de Jó, e agora nós vamos caminhar por esses livros. E vamos, desde já, abrir em Provérbios, capítulo 1, dos versículos de 1 a 19. Provérbios 1, de 1 a 19, é o texto base para tudo aquilo que nós estivemos falando nessa manhã. Tema da lição de hoje: versos e virtudes, explorando a sabedoria de Provérbios. Isso para nós será excelente, porque no livro de Jó nós vimos o tanto que a sabedoria estava sendo tratado. E nós vimos, ficou tão claro para nós, tão evidente, que sabedoria para nós deve ser aquilo que Deus entende por sabedoria. E, como falaremos hoje, novamente, em harmonia com o que já foi trabalhado, temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, no livro de Provérbios, dos versículos 1 a 19, do capítulo 1 mesmo, diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Versículo 6. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes. Traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos. Encheremos de despojos a nossa casa. Lança tua sorte entre nós. Teremos todos uma só bolsa. 15. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda das tuas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois de balde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Então, aqui nós já temos um início, uma introdução do que o autor de Provérbios queria apresentar no todo de sua carta, do seu livro, né? Ele foca para que a sabedoria fosse praticado ali, naquele tempo. E ainda que tantos encontrassem vantagens naquilo que o Senhor desaprova, a prudência, a sabedoria
estaria em ficar naquilo que é, de fato, princípios que Deus nos deixou. Portanto, meus irmãos, temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, como afirma aí no versículo 7. Vamos já para esse momento de introdução. Quando eu estiver falando algo e os irmãos não estiverem vendo aqui, ó, é porque eu esqueci de passar. Vamos lá. Literatura poética e sapiencial é o que nós estaremos trabalhando dentro desse contexto. Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos apresentam este tipo de literatura. Ela é poética e sapiencial. Então, para nós, isso não é comum. Não é verdade? Nós não encontramos poesias diariamente em qualquer segmento onde nós estejamos vendo ou assistindo algo. Lendo ou assistindo, né? Também nós não temos na nossa cultura o que é tão comum, foi tão comum naqueles dias de Israel. Nos dias em que Salomão escreveu esses textos, e possivelmente em outros períodos também, que é a linguagem de sabedoria sendo passada para todo um povo. Nós não trabalhamos dessa forma. O que para nós é tão comum é a narrativa. Nós gostamos, estou falando nós, brasileiros, nós temos mais aproximação, mais interação com o que é narrativa. Funciona melhor para nós, para nossa compreensão, quando alguém começa a dizer sobre o que aconteceu no Brasil, sobre o que aconteceu em sua própria vida, né? Em tudo aquilo que de fato é uma narrativa. Então, para nós entendermos e principalmente aplicarmos a literatura poética e sapiencial, é importante que nós estejamos aprendendo um pouco sobre como eles pensavam, por que eles escreveram daquele jeito. Então nós estudaremos de forma bem introdutória sobre isso. Passando aqui, e vemos que também o objetivo do que nós encontramos aqui, por exemplo, em Provérbios, Eclesiásticos, Cânticos, Eclesiastes. Nos Salmos, nós encontramos foco em Cristo. Quando meditamos lá no todo do livro de Salmos, nós vimos como textos que para nós eram meio estranhos, né? Eles ficam tão claros, eles ficam melhor interpretados quando apontamos, fazemos alinhamento com Cristo. E entendemos ainda melhor, temos a certeza que eles apontavam para o Senhor Jesus, quando o próprio Senhor Jesus se autoafirmou, vivendo aquelas citações dos Salmos, e também em outros textos, como Isaías, mas aqui no que nós estaremos lendo também a certeza de que há um foco em Jesus Cristo. As Escrituras falam sobre o Senhor, não é? Então, primeiro ponto aqui para nós, poesia hebraica. E quero recomendar também, irmãos, todos que já pegaram a revista, né? Na parte introdutória da revista, nós temos um relato, né? Uma boa introdução sobre o que é tratado ali aqui no livro de Provérbios. Então, da autoria, data de quando foi feito, o propósito desse livro de sabedoria, né, que tratava sobre orientação do povo de Deus na prática religiosa, no temor ao Senhor. Então, isso aqui é muito interessante
que se esteja lendo ao longo aí da semana, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, a poesia hebraica. Ok? Poesia hebraica, aqui no todo das Escrituras, é o segundo gênero literário mais comum. Então vejam, né, como isso é importante para nós. Se é tão comum dentro do todo das Escrituras, essa linguagem, esse tipo de literatura chamado poesia hebraica, para nós é de suma importância termos atenção sobre como entender melhor essa literatura, esse gênero, né? E a primeira delas, né, o que é mais comum, é a narrativa, como nós somos bem mais familiarizados, né? E essa poesia, essa forma literária que eles escreviam me parece, com tanta facilidade, né? Era bem comum. Isso também é encontrado nos textos narrativos e nos textos proféticos. Então, encontramos a poesia no todo da Bíblia. E em somente 7 livros não temos esse gênero literário, que é Levítico, Rute, Neemias, Esther, Ageu e Malaquias. Portanto, né, vemos como que fica bem necessária a atenção sobre esse tipo. Eu estou enfatizando isso, irmãos, porque eu sei que esse momento aqui do estudo, ele é um pouquinho mais técnico, né? Ele não é basicamente de ler as Escrituras e aplicá-la em nossas vidas, mas isso vai durar só um pouquinho, tá bom? Então abre o coração aí, né? A gente vai entender um pouquinho sobre como que eles pensavam nesse tipo de literatura, na sua composição, e dali a pouquinho a gente já começa a ir para o texto e aplicá-lo em nossas vidas. Segundo ponto aqui, as características da poesia hebraica. Primeira delas, que nós encontramos aí dentro do conteúdo da revista, é o paralelismo. Você já reparou que muitas vezes você faz uma leitura nos Salmos, ou até mesmo em Provérbios, mas também em outros textos, porque nós vimos aqui que esse tipo de literatura também está dentro de textos narrativos, dentro de textos proféticos, e o que normalmente encontramos o autor, dentro de um versículo, ele fala, vamos separar um versículo em 2 partes, ele fala algo que está extremamente ligado ao que está na segunda parte. Ou então, em um versículo, há uma citação, há um objetivo, há uma expressão, e no segundo versículo, uma confirmação com outras palavras daquilo mesmo. Já repararam ou não? Já, Vilmar já reparou. Então nós estaremos observando aqui como que isso acontece, né? Repetição de ideias ou palavras. Leia, por favor, Vilmar, o que está aí na tela. Repetição de ideias ou palavras que criam um cenário de confirmação ou de negação de algo. Pois é, essa é a definição para nós sobre o paralelismo. É uma repetição de ideias. Não importa se essa repetição é para concordância ou se essa repetição é para negação. Eles trabalhavam de forma que aquele ponto que precisava de uma ênfase dentro da característica poética fosse então reforçado. Nós estaremos trazendo
Vamos ver alguns exemplos, então. Primeiro, os 3 tipos de paralelismo, né? Paralelismo sinônimo, paralelismo antitético e paralelismo sintético. Meus irmãos, não se preocupe com isso, tá bom? Vou ter que decorar sinônimo, antitético, sintético? Não. Não vai ter. Vai continuar lendo a Bíblia da mesma forma e esses termos técnicos aqui são somente para compreensão, para pensarmos de uma forma mais clara sobre aquilo que está acontecendo naquele contexto. Para nós é somente isso, né? Vamos ver então o paralelismo sinônimo. Olha um exemplo de paralelismo sinônimo aqui. No Salmo 19:1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus. Parte A. Parte B. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Esse versículo aqui, irmãos, as partes estão concordando ou discordando? Tem harmonia entre a parte A e B? Né? Então, assim, de fato, é a mesma coisa. Só que na poesia, né, na intencionalidade do autor, ele falou o A de uma forma e o B de outra, e os dois uma coisa só. Ok? Então, os céus proclamam a glória de Deus. O que para nós é os céus? É a parte visível, não é? A parte céu que nós não enxergamos, nós falamos aí religiosamente de celeste. É o que é celestial, lá nas alturas, onde Deus habita. Ok, né? Os céus que nós vemos e o céu que nós não vemos, mas que os homens com a sua tecnologia conseguem ver lá com o telescópio, enxergam lá na lua, depois da lua. Então isso é céus. E para o autor, né, desse salmo, ele afirma que essa grandeza, o que há no conteúdo dos céus, isso é uma proclamação clara da glória de Deus. Correto? Então, quando você vê sol, você vê lua, você vê as estrelas, você vê o dia, você vê a noite, quando nós contemplamos tudo e quando nós compreendemos um pouco melhor a partir do que a ciência já descobriu a respeito da importância dos corpos celestes, né? A importância da lua está ali no seu ponto, a importância de tudo que há nos céus, para nós então fica mais evidente, mais forte esse versículo. Os céus proclamam a glória de Deus. O que é proclamar? Para nós a proclamação é a comunicação, não é? É uma expressão de algo. Então os céus estão proclamando a glória de Deus. Qual é a defesa aqui? Deus é o Criador. Deus é o Criador de todas as coisas, então essas coisas criadas estão proclamando que existe um Criador. Não pode ser obra do acaso, não pode ser algo a partir do nada, sem uma inteligência atrás disso. Ponto final. Né? Tem um Criador. E a parte B, irmãos? Olha como há harmonia. Os céus proclamam a glória de Deus, vírgula, firmamento. E o que é firmamento? Em outra palavra, céu. Firmamento é céu. Então, em harmonia
com céus, firmamento. Em harmonia com proclamam, anuncia. Em harmonia com glória, obra de suas mãos. Em harmonia com Deus, né? Obra de suas mãos. Olha que bonito que é esse versículo, então. Né? Um reforço muito bem feito daquilo que para nós é um princípio. Deus é o Criador. Ok? Tem mais um versículo nesse sentido. Deixa eu colocar aqui para vocês. Olha o Salmo também, 22, 28. Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Se do Senhor é o reino, Ele é o quê? Né? Quem é o rei, sei lá, de Mônaco, não sei o nome dele, mas é ele quem governa todas as coisas ali, né? Então, pois do Senhor é o reino, aí vem a concordância, é ele que governa as nações. Isso é paralelismo. Caminhando um pouco mais, e aí podemos ir então para o paralelismo antitético. No paralelismo sinônimo, o que nós encontramos nas partes? Harmonia, né? Naquilo que se propõe, né? Ambas as partes estão trabalhando de forma alinhada, seja no negativo ou seja no positivo. Mas aqui no antitético nós vemos que, deixa eu passar, em paralelismo antitético nós vemos contrariedade, tá certo? Olha o que está aí em Provérbios 10:1. Pode ler, por favor, Vilmar. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Ok. É paralelismo? É. Apresentando agora contrariedade. Ok? E aí, nós conseguimos identificar facilmente essas contrariedades com as conjunções, né? Conjunções adversativas que podem ser mas, porém, todavia. No versículo lido, o filho sábio alegra seu pai. Aí em itálico, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. O que é contrário é o que nós encontramos aí no antitético. Mais um versículo, o ódio excita contendas. Aqui eu não passei, né? O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então é um paralelismo em contrariedade, antitético. Alguma pergunta, irmãos? Algum acréscimo? E aí, por último, e essa parte mais chatinha, vamos dizer assim, vai acabar. Paralelismo sintético. No paralelismo sintético, uma ideia é acrescentada para complementar o verso. E aí vemos um exemplo, Salmo 85, 12. Também o Senhor dará o que é bom e a nossa terra produzirá o seu fruto. Paralelismo sintético, onde se fosse
se esse versículo não tivesse essa parte B, que está em itálico aqui, nós nos perguntaríamos o que esse autor estava pensando sobre o que é bom. E aí poderíamos, buscar essa interpretação com outros textos e seria bem mais difícil. Mas ele acrescenta, e a nossa terra produzirá o seu fruto. Então, há uma ideia acrescentada que explica, que complementa aquilo que era a intenção do autor. Ele queria dizer que Deus vai fazer coisas boas por nós. O que vai ser? A terra vai produzir. Ponto. Então, há um complemento aí para a definição do que seria a primeira parte. E outro versículo, de forma para finalizarmos essa compreensão, pode ler, por favor? Perto está o Senhor de todos, no caso de todos os que o invocam, em verdade. Olha aqui, tem um complemento, Perto está o Senhor de todos os que o invocam, e aí invoca o quê? Qual é o que deve ser pensado sobre invocar ao Senhor? Aquele que invoca ao Senhor pode não estar em uma verdade. Ele pode ter uma intenção, ele pode ter uma vida, ele pode ter tantas coisas que sejam de fato falsos. Isso para nós é de suma importância, mas nós não vamos entrar nesse conteúdo aqui agora, vamos trabalhar mais para frente. Portanto, meus irmãos, isso aqui é só um pouquinho para nós entendermos como que eles pensavam, nesse gênero literário, como que era o pensamento para compor as poesias e os textos sapienciais. Travou. E aí também, uma das ferramentas, que eles utilizavam, que foi utilizado nas Escrituras, são as imagens e figuras de linguagem. E aí para nós, dentro do que a revista apresenta, isso aqui que eu achei tão bonito, Os poetas são artistas que pintam quadros com palavras. De sua paleta extraem imagens e com as suas palavras evocam experiência sensorial à nossa imaginação. O que o autor aqui da revista quis dizer? Que os poetas têm uma habilidade apurada em fazer com que os nossos sentidos sejam trabalhados na leitura daquele texto. Se alguém tiver grande habilidade em escrever sobre comida, isso vai despertar em nós interesse. Se alguém, como aqui na palavra, tantas vezes eles faziam uso das experiências daquele tempo, Por exemplo, lá em Jeremias, tem textos em Salmos também, textos que narram, que falam sobre a experiência dentro da Babilônia, e que eles viam, se assentavam embaixo de um salgueiro, que é uma árvore, e ali eles ficavam se lembrando do que tinham e que, obviamente, estava distante de ter novamente, e eles choravam. Então ali há um memorial que leva principalmente ao leitor, daquela cultura, daquele período, a sentimentos de contrição e também de gratidão a Deus, enfim. Então a poesia leva a essas experiências
positivas ou não, vai da intenção. Os que confiam no Senhor, olha aqui o Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como eu coloquei o monte aqui, né? Mas são... os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Então, qual é a poesia aqui, né? Qual é a figura, melhor dizendo, apresentada? Os que confiam no Senhor são como um monte de terra? Não. Os que confiam no Senhor estão firmes, estão em algo bastante confiável, seguro, né? E isso se estende de geração a geração. Por isso foi dito, permanece para sempre. Tranquilo até aqui, pessoal? Símiles e metáforas. Leia, por favor. Símile é uma figura de linguagem que compara dois objetos distintos, mas que possuem características em comum. Ok. Vamos ver alguns exemplos. Isso aqui não tem a ver com paralelismo, né? Isso vai trabalhar comparação. Então, Cantares, capítulo 2, versículo 2, diz: qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Então, Cantares está lotado de símile de metáfora. Então, para expressar o que a donzela significa para o donzelo, para esse apaixonado, então ele vai buscar nos elementos da natureza, ele vai buscar poeticamente exemplos para representar aquela pessoa, ok? Metáfora. Metáfora é o uso de uma palavra com o significado de outra. É um tipo de comparação subjetiva e momentânea. Vejamos exemplo. A Bíblia está repleta de metáforas, né? Salmo 119, 105. Pode ler, por favor, William. Eu leio no caso é para ler o que é o versículo ali? O versículo, isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você pega a Bíblia, ela não ilumina teu pé, né? Você pega a Bíblia e ela não ilumina teu caminho, mas é uma forma metafórica de trabalhar o resultado do conhecimento bíblico na vida de uma pessoa. Sem conhecimento bíblico bem interpretado, na intenção do autor, nós andamos sem a sabedoria de Deus. A Bíblia trata sobre a sabedoria de Deus, ponto. Então, o que para nós é fonte de luz, que nos faz enxergar, não ter comunhão, harmonia com aquilo que é escuridão. O que é? A tua palavra, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor ilumina a compreensão, ilumina a forma de ver a vida. A tal da cosmovisão sai de um limite estritamente humano e vai para o divino. Então o homem é iluminado a partir da palavra de Deus. Tranquilo?
Então vamos caminhar, já que está tudo muito tranquilinho. Poesia sapiencial. A poesia bíblica visa glorificar a Deus e trazer sua sabedoria para a nossa vida. É isso que nós encontramos de Gênesis a Apocalipse. Em diferentes gêneros literários, mas uma única intenção. Eu gosto da compreensão que, quando lemos a Bíblia, essa revelação de Deus para todos nós, então nós somos por Ele discipulados. Deus está comunicando através de todos os gêneros literários da sua palavra, sabedoria para o seu povo. Então é um meio, de fato, de sermos iluminados e pensarmos e andarmos em harmonia com aquele que, para nós, não é somente o Criador, mas, de fato, o Salvador. Então, a poesia sapiencial, a poesia de sabedoria, tem o mesmo objetivo: nos instruir naquilo que a Deus é agradável. Leia isso aí, por favor, William. Está com o microfoninho, Abigail? Vai lá. Provérbios e Eclesiastes têm estrutura sapiencial, voltado para moralidade, justiça e conduta. Ok. Então, nesses textos, nós somos instruídos a pensar sobre o que é para Deus um padrão moral. O que é para Deus justiça? Qual é a conduta a se viver independente do período? O que Deus requer do seu povo em todas as épocas? A moralidade, o padrão moral de Deus não será diluído com o tempo, com qualquer forma de pensamento. Não passa. Está estabelecido e nós, de fato, irmãos, não podemos negociar aquilo que para Deus é inegociável. Ah, mas e o amor? Aí o amor é questionado, é trabalhado quando algum padrão que de Deus vem para nós, e vem para nós de acordo com o que está escrito, e nós cremos que as Escrituras são a palavra de Deus, então o ponto de crise, de conflito acontece e vai acontecer. Por amor a alguém, afirma que aquilo que nas Escrituras já é uma definição sobre o padrão moral de Deus, para a pessoa, isso deveria ser melhor trabalhado a partir do amor. Se Deus é amor, então eu estou amando, ainda que esse padrão moral, esse padrão que eu viva, não esteja em harmonia com isso que está escrito, mas temos um fundamento aí em comum, que é o amor. Não funciona assim. Para nós, esse padrão que de Deus procede está acima das nossas percepções, está acima dos nossos sensos. Meu senso de amor, meu senso de justiça, meu senso, o que eu faço a partir desse senso, a minha conduta. O nosso filtro, o que de fato nos ilumina para essas compreensões, é o que Deus apresentou. E aí sim, a partir disso, nós vamos agir com amor, nós vamos agir com justiça, nós vamos trabalhar esses conceitos acima dos nossos. Acima dos nossos.
Alguém quer comentar? Acrescentar algo? Tiago? Tranquilo? Olha, volta esse versículo aqui. Nós lemos esse princípio aqui. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria em Provérbios 1:7, mas por vezes o autor de Provérbios vai trazer isso para a memória. Então é possível ser uma pessoa com foco no amor, na justiça, com foco em tantas coisas boas, bacanas, porém menosprezando esse princípio da sabedoria, que é o temor ao Senhor. Temor envolve o quê? O que ele pensa a respeito disso. Se ele pensa assim, me calarei, seguirei. Concorda, Vilmar? Se Deus pensa de uma forma, temor é andarmos naquilo que ele pensa. O resultado disso é uma vida sábia. Sábia aos olhos de quem? Essa é a boa pergunta. E o que mais importa para nós? Se o que nós temos é algo amplamente rejeitado por aqueles que são tidos como sábios no nosso tempo ou em outros tempos, que pena. Nós temos muito para acrescentar naquilo que louva, naquilo que agrada o nosso Deus Criador e Salvador. Se somos rejeitados a partir disso, que pena. Nada a fazer. Não pegaremos pedra, estilingue, não vamos usar de meio de violência nenhum para sermos aceitos. Não é verdade? Porque entendemos que o Deus soberano gera tudo aquilo que ele tem propósito. Descansamos na sabedoria do Senhor. Esse descanso pleno na sabedoria, na soberania do Senhor, é sabedoria. Ponto final. Negligencie a grandeza, o governo pleno do nosso Deus, e então sabedoria não se viverá. Mas, irmãos, não sejamos assim extremamente rígidos em afirmarmos que sabedoria só se encontra nas Escrituras. Nós podemos encontrar sabedoria naquela senhora experiente que sabe, nos orienta como educar um filho, por exemplo. Pode ter sabedoria ali, pode ter, lógico. E aí entendemos que se aquilo que ela apresenta é de fato sabedoria, está então em harmonia com aquilo que Deus disse. Se alguém afirmar, por exemplo, tem um youtuber, ele se chama Primo Pobre, e ele passa muita sabedoria para lidar com finanças. Ele recomenda coisas que a Bíblia trata. Ele fala contra uma vida vaidosa. Ele fala sobre você administrar exatamente o pouco que você ganha e sabiamente, habilmente trabalhar para que esse pouco não seja tratado como algo que, vamos dizer, não precisa de investimento, controle, porque para nós é muito comum. Eu ganho pouco, então eu não quero, eu vou viver, eu vou desfrutar e tarará, tarará.
não é uma forma sábia de se viver a partir das finanças. Então, no primo pobre, a gente encontra sabedoria. Ok? Então, dá para, em tudo aquilo que a gente fizer, se relacionar na aula, na fala de um professor, pode-se encontrar sabedoria, algo muito bom a ser aplicado. Outras coisas podem se rejeitar. Ponto final, né? Mas, fundamentalmente, a nossa atenção está sobre o que Deus pensa. Ok? E aí vem Provérbios e o temor do Senhor. Já que esse livro, nós lemos no capítulo 1, versículo 7, princípio da sabedoria, temor de Deus. Aí depois, como lemos aqui no anterior, Provérbios 9 e 10, a mesma coisa. Se eu não me engano, a primeira pregação que eu fiz aqui, foi isso. Salmo 111 termina com essa mesma compreensão. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, Provérbios é um livro que vai nos educar no temor do Senhor. Alguém quer comentar? Então, o livro, como que se inicia o livro de Provérbios? Ele se inicia trazendo louvor à sabedoria. O livro de Provérbios trabalha de forma tão acentuada quanto o valor à sabedoria, que nós encontramos partes que você fala assim, isso aqui é sabedoria ou isso aqui é uma pessoa? E nós vemos que aquilo que Salomão trabalhou a respeito de sabedoria, e muitas vezes tratando a sabedoria como se fosse uma pessoa, tem perfeita aplicação em Jesus Cristo. E olha que aos olhos do mundo, principalmente nos dias de Cristo, lá atrás, ele não foi nada sábio. Ele fazia milagre no sábado. Não pode. Não, Vilmar? Fazer milagre no sábado? Isso não é sabedoria, poxa vida. Ele chamava para andar com ele na intenção de organizar um grande povo, um poderoso povo, porque ele era o Messias. Ele chamou um monte de gente iletrada. Não é sabedoria, né? Você ia chamar para a sua equipe o pessoal que não tem tanta habilidade acadêmica ou nenhuma habilidade? Estranho, né? Não parece ser muito sábio. E aí, Jesus curou um homem no sábado, deu um problemão com as autoridades da época. Poxa vida, né? Vamos parar de curar no sábado, eles não gostam. Aí depois o Senhor vai lá e faz de novo, e tudo acontecendo ali, tudo não, né? Muitas coisas acontecendo justamente no sábado, o que Jesus ensinava. E Jesus, quando era questionado sobre aquilo que ele fez no sábado, ele falava, eu e o Pai somos um. Que absurdo. Você falar, eu e o Pai somos um, para pessoas que têm grande aversão a esse tipo de afirmação em algum homem. Pois é, meus irmãos, então, para nós, é tão evidente que aquilo que é sabedoria para Deus vai ser loucura para tantos outros. Não tem cabimento. Sabedoria para Deus foi, por exemplo, determinar a morte do seu filho amado antes que houvesse mundo. Quem vai explicar isso? Para nós, estamos compreendendo cada vez melhor sobre tudo isso, vivenciando, desfrutando. Então nós vemos, Deus é muito sábio. Dentro da sua sabedoria, imenso amor.
Então, o livro de Provérbios vai trazer atenção àquilo que é sabedoria para Deus. Esse é o fundamento. O que Deus pensa sobre a sabedoria. Então, isso, ao meditarmos, ao progredirmos nessa compreensão, nós seremos despertados e teremos mais prazer nesse tipo de literatura. Sabemos que Deus ama a sabedoria, nos leva a vamos dizer, anseio por esse princípio. Por isso que de Deus procede. Então, para vivermos isso que Deus é, de forma plena, absoluta, gigantesca, insondável para nós, nós precisaremos aceitar, concordar com aquilo que de fato é fonte de sabedoria. Então, para nós aí, uma certeza dada pelo livro de Provérbios, que tolice, insensatez é desprezar a sabedoria. Qual sabedoria? Sabedoria de Deus. Mas por que é tolice? Eu não posso viver do jeito que eu quero? Eu não vou fazer mal para as pessoas? Serei uma pessoa sem a palavra de Deus, sem ler Bíblia, e vou viver e viverei honestamente, dignamente, paraná. Ok. Isso é o dever de todo ser humano. Mas, para Deus, menosprezar a sua palavra, a sua instrução, é tolice. Porque dele procede todas as coisas e a ele prestaremos contas de todas as coisas que ele nos deu. É por isso. É exatamente por isso, porque ele é o organizador de tudo que há. E ele espera que o seu povo viva em atenção, aqueles que o reconhecem verdadeiramente como Deus, como Criador, como Salvador, que vivam em harmonia com aquilo que ele nos deixa como base para a sabedoria. Algum comentário, irmãos? Não? Provérbios, capítulo 1, versículo 5 diz assim: ouça o sábio e cresça em prudência. Contrário de prudência é o quê? É imprudência. É viver de forma tola. Por vezes fui daqui e ali para ijuir questões médicas. Você vê tanta imprudência num trecho de pista simples. Qual a sabedoria nisso? Não é? É tão básico. Mas tem gente que consegue ser idiota no básico. O camarada tem uma carreta e na faixa dupla, né, faixa contínua, ele inventa de ultrapassar uma fila de carros, se expondo tantos outros, e com a possibilidade ainda de ter um policial rodoviário lá na frente, vendo tudo aquilo de longa distância com um binóculo. Então é besteira fazer um negócio desse hoje em dia. Porque a certeza esse tipo de atitude não vai resultar em grande diferença do tempo dos outros que estão indo prudentemente. Não é verdade? Então isso é burrice no portuguesão, né? Biblicamente é tolice.
Para nós é uma estupidez gigantesca e as pessoas tropeçam continuamente nisso que é tão básico. Então tem um sábio aí falando, tem uma sabedoria organizando as coisas para que as pessoas vivam melhor. Tem alguém aí que coloca prudência para todas as pessoas, para que elas desfrutem de uma vida organizada. Quem é esse sábio? É o Leandro Carnal? É o Pondé? Esse sábio é o próprio Deus, que nos comunica a atenção com aquilo que é prudência. Isso deve trazer para nós, obviamente, interesse para uma vida organizada. O Filho de Deus que ama ao Pai o obedece. Para nós isso é princípio de sabedoria. Ponto final. Ok? E aí, meus irmãos, o referencial maior que nós temos, que nós já tivemos, é Jesus Cristo. Cristo é o homem sábio perfeito. Salomão escreveu esse texto. Tem muita sabedoria aqui, Vilmar? É sabedoria de ponta a ponta. Salomão tropeçou em tanta coisa que ele mesmo escreveu. Peraí. Não, aí complicou. Não é verdade? Porque o camarada que escreve tantos textos ricos em aplicações para nossas vidas, textos ricos em sabedoria, falhou? Como que se dá isso? Se ele era sábio, ele era sábio. É possível que alguém tenha sabedoria, e ainda mais Salomão recebeu isso da parte de Deus, e que decida, que viva contrário àquilo que ele mesmo em algum momento afirmou. Na política a gente vê isso demais. Não vou nem trazer exemplo. Cristo é o sábio perfeito, porque Jesus Cristo, em toda a sua vida, nunca falhou. Curar no sábado poderia ser uma loucura na vida de tantos, inclusive na vida dos seus discípulos. Tem um momento que nós meditamos recentemente, que Jesus estava sendo perseguido para morrer. Lázaro estava enfermo. E aí Jesus disse, vamos para lá. Aí os seus discípulos assim, vamos para morrer então. Eles concordaram, eles afirmaram abertamente sobre isso. Então a gente vai morrer. Por quê? Em outras palavras, não há sabedoria, Jesus, em ir para a região onde eles estão. Não havia sabedoria nisso, aos olhos dos homens. Mas, na intenção de Deus, isso era extremamente correto, sábio. E Jesus cumpriu. E Jesus foi, em suma, irmãos, Jesus para nós, em todo o tempo, é a expressão de sabedoria. Tudo aquilo que Jesus afirma em sua palavra é sabedoria. E ele não falhou. Ele foi sábio em todo o tempo. Vamos caminhar. Jesus é, de fato, perfeitamente o filho que ama o Pai. De que forma que um filho, nós, expressaremos amor ao pai e à mãe? Como? Isso aí vocês podem me responder. Como que um filho vai expressar amor aos pais? É com obediência. Não precisamos ir para outro
outras possibilidades aí, que existem, né? Lavar roupa, né, Abigail? Fazer as tarefas de casa. Enfim, a gente pode, de alguma forma, auxiliar. E esse auxílio ser uma expressão de amor. Mas o que os pais tanto precisam como expressão de amor dos seus filhos é obediência. A desobediência expressa uma indiferença com aquilo que se espera, com aquilo que é investido. E para nós, em harmonia com tudo que falamos até aqui, a obediência de Cristo nos instrui, nos inspira amplamente sobre esse padrão que Deus ama, que de fato seria tão sábio viver atentos ao que Deus disse e obedecer. É certo que nós falhamos em algum momento. E é certo que nós amamos os nossos filhos e os nossos filhos nos amam, mas tem falha aí no meio. Normal. Pode acontecer por conta das nossas deficiências. Mas no modelo que nós temos nas Escrituras, esse padrão desobediente, essa vida negligente, aquilo que é o correto, não pode ser a nossa prática, a nossa experiência. Falhas são trabalhadas, são corrigidas e tudo com fundamento do amor, ainda que seja uma disciplina. Mas a postura rebelde não pode fazer parte do povo que ama o Senhor de fato, né? Então, Jesus é o filho submisso que ama o seu pai. O que nós encontramos entre os versículos 8 e 19, no que já lemos aqui no início dessa reunião, e isso é perfeitamente encontrado em Jesus, que obedece de tal forma que se expõe à humilhação física, dolorosa, pela criatura. Como é absurdo isso! É uma obediência inimaginável. Deus se fazendo homem e sendo chicoteado pela criatura. Esse é o padrão de amor do Filho ao Pai. E nisso, irmãos, compreendemos o quanto Deus nos amou, que fez cair no seu Filho tamanha humilhação. E aí nós devemos ficar sensibilizados, sim, com essa compreensão. Por quê? Porque aí nós entendemos, poxa vida, Deus me ama tanto, então aquilo que eu devo viver para Deus, não é simplesmente porque Ele determinou que seja assim, é porque Ele mostrou que Ele faz assim, porque Ele agiu assim primeiramente. E para nós, essa maneira que Deus tão gigantesca no plano de salvação agiu em nosso favor, é de grande sabedoria. Se somos orientados a buscar sabedoria, é porque somos insensatos, concorda? Pronto, estamos na mesma condição. Se Deus nos deu textos para buscarmos sabedoria, então nós somos insensatos. A imaturidade está
expressando insensatez. Tolice. O nosso pecado impulsiona dia após dia para essa insensatez. Pronto, somos um povo que precisa de discipulado. Somos um povo que precisa adquirir de Deus essa sabedoria, essa maturidade, para não vivermos presos nisso aqui, na insensatez. Como viver em família? Deus fala. E vamos sendo tirados da insensatez. Como administrar recursos? Deus fala. E somos retirados da insensatez. Como tantas outras coisas. Deus vai nos tirando de uma vida insensata. Não é bom ouvir isso? Não é motivador saber que nas Escrituras nós somos amadurecidos, nós somos melhorados? Isso não tem faixa etária, né? Um adolescente pode ser muito sábio aos olhos de Deus. Daniel, quando estava na Babilônia, ele foi muito sábio, ele e os seus amigos. Eles decidiram temer ao Senhor. Eles decidiram não absorver naquilo que seria pecaminoso a cultura dos babilônios. Permaneceram ali em fidelidade ao Senhor, em temor ao Senhor, e foram sábios e prosperaram nisso. Às vezes desprezamos o que Deus disse, não é verdade? Às vezes sim. Sim ou não, irmãos? Ou nunca desprezamos? Todos nós caímos nesse erro. Não quer dizer que o desprezo seja uma expressão dita. Eu não concordo com o que Deus disse aqui, eu não dou valor ao que Deus disse aqui. É um desprezo. Porque já conhece o que Deus espera e mesmo assim, aquilo que não deveria ser feito, é feito. Então, estamos diariamente sendo muito bem informados por nossa estrutura, por tudo aquilo que temos, por nossa cultura, que somos insensatos. Precisamos de auxílio. Precisamos do quê, Vilmar? De um sábio. Precisamos de um sábio para nos instruir. Quem é ele? É o Augusto Nicodemos. É o Hernandes. Ali tem muita sabedoria. Eu busco constantemente. Mas nós estamos falando de Deus, do Trino Deus. Precisamos dele nos instruindo para que não vivamos aquilo que para nós pode ser tão trágico, que é a insensatez. Uma hora a conta chega. Uma hora as consequências da tolice, da falta de sabedoria, elas chegarão. Um exemplo para isso na Bíblia. Alguém que agiu de forma insensata e depois falou: o que eu fiz da minha vida? Chuta aí. Não, dá um exemplo aí qualquer. Enquanto eu tomo uma água. Excelente exemplo, não tinha pensado nisso, mas me vem na memória um momento. Qual que você pensa, William? Fala no microfone, por favor. Daquela parte com a Batseba? Sim. Ali ele foi muito doido, né?
Ali ele foi muito insensato. Ele sabia o que era errado. Ele desprezou a palavra do Senhor. Foi terrível o resultado. E ele, com muita sabedoria, se humilha a Deus e tem a sua história em Deus continuada. Isso nos é uma instrução muito boa. O filho pródigo também, não é verdade? Estava lá numa vida boa com seu pai, prósperos, tinha toda uma fartura ali. Me dá minha herança. Já pensou? Você tem um filho e você, vivo, obviamente, fala assim, eu queria que você já tivesse morrido. Em outras palavras, seria assim. Eu quero o que você tem para me dar. O que o Senhor é nesse momento não está me importando muito, ou quase nada. Então me dá o que é meu, que eu quero tocar a minha vida. Aí o pai falou assim, tá bom. Certeza que não foi tão prático assim, né? Tão imediato assim, mas deu para o filho. Aí o filho pegou sua herança, foi lá para outra região e se arrebentou. O comer lavagem com os porcos. Se arrependeu, voltou. Foi tolo, não foi? Extremamente tolo, extremamente insensato. Se ele tivesse conhecimento da sabedoria do primo pobre, ele não teria gasto todo aquele dinheiro. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando assim, se ele fosse temente ao Senhor, ele teria tido outra vida. Ele não pediria sua herança, ele ficaria com sua família e viveria o ciclo das coisas pacientemente, honrando seus pais. Né? São exemplos para nós de desprezos que acontecem. Então, isso que aconteceu com Davi, com o filho pródigo e com tantos outros personagens nas Escrituras, nos mostram que nós também temos essa disposição. Saber o que Deus quer que seja feito e nós fazemos ao contrário. Saber o que Deus não quer que seja feito e fazemos ao contrário. E o maior exemplo de desprezo da palavra de Deus está em Adão. Não é verdade? Adão e Eva desprezaram o que Deus havia dito, ouviram a palavra da serpente, a instrução da serpente, aquilo pareceu bem mais interessante, e aí eles foram lá e se arrebentaram e nos arrebentaram juntos. Louvado seja Deus por Jesus Cristo, nosso Salvador. Ok? A obediência, estamos finalizando, tá, irmãos? A obediência de Cristo está fundamentada em amor ao Pai. E isso é muito sábio. Adão colocou toda a sua descendência em morte porque não amou a Deus sobre todas as coisas. Davi perdeu aquele primeiro filho lá com Batseba, porque morreu, não foi? Correto? O filho do adultério morreu ou não, irmãos? Morreu. É isso, né? E aí depois, com a própria Batseba, pela graça de Deus, surge o Salomão. Tem cabimento o tamanho do amor, da graça do Senhor? Deus é insondável. As coisas para nós funcionam melhor no prazer. Concorda? Compreender sobre quem Deus é, sobre o que Deus fez, nos leva a amá-lo. Mas tem um porém aí. Desfrutarmos de sua graça e termos em nossas vidas o novo nascimento, nos leva a amá-lo verdadeiramente.
E aí fica prazeroso. As renúncias não são apenas peso, mas tem um fundamento tão sublime, tão nobre, que é o amor. Por que eu não vou fazer isso com a minha juventude, né, William? Sim. Por que eu não vou fazer isso? Porque eu amo a Deus. Porque Deus tem sido tão bom para mim. Então eu não vou colocar minha juventude aqui, nessa forma de pensamento. Eu vou colocar aqui como Deus pensa. E a colheita virá. A boa colheita virá. Assim na vida de todos nós. Como que eu vou administrar meu casamento? O mundo está colocando as coisas muito loucas aí no casamento, hein? Não, eu não quero preservar casamento a partir de algumas estratégias que estão colocando aí. Tem algo muito nobre aqui, que é o amor a Deus, e isso é um fato. Eu vou fazer a gestão da minha família aqui. Isso é prazeroso, eternamente prazeroso. Isso aqui é temporalmente e terrivelmente prazeroso. É um engano. Vamos aplicar então, irmãos, que essa vida, esse movimento de renúncias, de atenção à sabedoria, que nos leva a obedecer a Deus em temor, tem um fundamento, que é João capítulo 1. Não abri para vocês. João capítulo 1, versículos 11 e 12. Trabalhamos esse texto. Deixa eu ler para vocês. E nós vamos encerrar. João 1, 11 e 12 diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, ainda que eram o povo da aliança. Teoricamente eram, religiosamente eram. Versículo 12: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Esse crer aqui mostra uma grande diferença em relação àqueles que eram os seus. Não bastava ser um povo descendente de Abraão, não bastava ser um povo que tinha lá os ritos, toda uma liturgia linda de adoração a Deus no templo, ser chamado de sumo sacerdote, levitas e tantas outras coisas lindas que Deus organizou. Aqui mostra um filtro: tem que crer em Jesus Cristo e crer, obviamente, em verdade. Para nós é isso. Saber que por crermos no Senhor, e isso como resultado da graça dele em nossas vidas, ele nos dando fé para isso, vamos amá-lo. Façamos as renúncias, né? Vamos já avançar para as aplicações, né? Sigamos então a orientação do sábio e vamos basear nossos relacionamentos com Deus e com o próximo no temor do Senhor. E até vou fazer uma observação, porque estamos em período eleitoral. Minha atenção também para escolher aquele que vai governar a minha vida, aquele que vai organizar o que os meus filhos estudarão e por aí vai, e a nossa decisão por esse não pode ser a partir do quanto o salário mínimo vai aumentar para mim. Qual é a promessa? Bolsa disso, bolsa daquilo, seja o que for, de partido de direita, de esquerda. Qual é a promessa? Para nós, temor do Senhor.
né? A vida deve ser administrada a partir disso. O que expressa verdadeiramente temor ao Senhor? Qual lei que a Deus é uma expressão de desprezo que está sendo, qual é o projeto de lei, qual é a lei que está sendo discutida? Não. Expressa o que a Deus? Portanto, irmãos, em tudo em nossas vidas, temor ao Senhor. As famílias ficam melhor no temor do Senhor, a igreja fica melhor no temor do Senhor. Que bênção seria uma cidade, um país temendo ao Senhor. Mas nós, como filhos, vamos viver isso com o fundamento do amor, entendendo tanto que Deus fez em nosso favor. Nós estamos completamente habilitados para amar a Deus, fazer renúncias, fazer decisões a favor dessa vida de amor a Deus. Por último, não seja insensato em desprezar a sabedoria. Ok, meus irmãos? Desprezar o que Deus disse é insensatez. Isso vai dar problema. Não quero definir, obviamente, a pessoa vai perder a salvação. Não, nós não cremos assim. Mas problemas vêm por conta da insensatez. Postura incorreta, desatenção, desprezo à palavra do Senhor trarão seríssimos problemas para aquele que assim vive. Vamos orar? Vamos colocar, ou então antes disso, né? Alguém quer colocar, acrescentar alguma coisa? Vamos orar. Pai, obrigado por esse conteúdo. Seja o Senhor engrandecido por tamanho amor aplicado em nossas vidas. E obrigado por não nos deixar na insensatez que nos é própria, tão comum. Mas por meio da Tua palavra e certamente com a Tua graça, nós somos levados da insensatez à sabedoria. Portanto, pedimos ao Senhor, e sabemos que essa postura de se humilhar diante do Senhor, em orações, em buscar a Tua palavra, é sábio diante do Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe para crescermos nisso, que nós e nossas casas tenhamos temor ao Senhor. Livra-nos da insensatez, livra-nos, Senhor. Que nós sejamos reverentes, tementes, atentos a tudo aquilo que é uma harmonia com a palavra do Senhor. Nos perdoe, Senhor, onde nós aplicamos algum desprezo à Tua palavra. Tem misericórdia de nós. Que nós vivamos, ó Pai amado, um crescimento nos sermos filhos, amados, que amam ao Senhor intensamente. Nos prospere nisso, ó Pai, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Até a noite, se Deus quiser, logo mais às 18h30, nós estaremos juntos adorando ao Senhor. Um ótimo domingo, Deus te abençoe muito.